Meus queridos irmãos, nós estamos já há vários domingos falando sobre a nossa verdadeira identidade. Nós temos falado que a nossa identidade transcende aquilo que você tem registrado lá na sua certidão de nascimento ou de casamento, no seu RG, no seu CPF. O que você é vai além do seu temperamento, além das habilidades que você tem, das suas características físicas. Aliás, nesses dias de Olimpíada, quando a gente vê aqueles atletas tão robustos e com tantas habilidades e com tantas capacidades, a gente se sente assim até inferiorizado, né? Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto assim, nem vou dizer como. Mas o fato é que não é a nossa forma física ou a nossa habilidade com o corpo que define quem nós somos. O que você é não se limita à sua formação educacional, a quantos títulos acadêmicos você conseguiu ao longo da vida, ou mesmo aquilo que você alcançou em sua carreira profissional. O que você é mais do que os papéis que você exerce, como filho, se é casado, como esposo, como esposa, se tem filhos, seu papel como pai, ou se você já tem o privilégio de ser avô, avó, seu papel nesta função, seu papel como cidadão. Sendo salvo por Jesus Cristo, você tem uma identidade espiritual. E é sobre essa identidade espiritual, que tem múltiplas facetas, que nós estamos refletindo nestes últimos domingos. É uma identidade que você carregará consigo a partir do momento que você aceitou Jesus por toda a sua vida. E em alguns aspectos, é uma identidade que você levará consigo por toda a eternidade. Quando nós refletimos sobre quem somos a partir do nosso relacionamento com Cristo, nós nos sentimos fortalecidos, empoderados, adquirimos uma autoestima equilibrada, saudável, e conseguimos cumprir muito melhor o propósito de Deus para a nossa vida aqui neste mundo. O texto de nossa reflexão nesta noite, ou os textos, vão nos revelar as bênçãos que nós desfrutamos estando com Cristo. Nós temos falado aqui estar em Cristo, mas nesta noite eu quero me deter a essa expressão com Cristo, como companheiros de Cristo. O estar com Cristo tem uma dimensão futura. Sim, esta talvez seja uma das dimensões principais do estar com Cristo. Porque nós estaremos com Cristo na eternidade quando deixarmos este mundo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, compartilha uma crise que ele estava vivendo. Essa é uma crise bem forte, vivenciada pelo apóstolo. Veja só o que ele diz em Filipenses 1, 20 a 24. Com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Neste caso aqui, a expressão com Cristo se refere a uma vida futura. Não é verdade que quando um irmão morre, a gente muitas vezes diz, esse irmão descansou, ele está com o Senhor agora? Não é mesmo? A gente usa muito essa expressão, ele agora está com o Senhor. Na verdade, ele já estava com o Senhor, mas ele está com o Senhor agora numa nova dimensão. Paulo estava aqui com uma dúvida que, na minha opinião, revela o altíssimo grau de espiritualidade que o apóstolo Paulo tinha. Ele não sabe se ele quer permanecer aqui na terra, evangelizando, discipulando, ou se ele quer estar com o Senhor lá no céu. Eu não sou tão espiritual quanto Paulo. Eu prefiro, por enquanto, ficar aqui na terra. Pode ser que chegue um tempo que eu tenha também essa mesma dúvida. Mas Paulo está usando a expressão estar com Cristo nesse texto, claramente se referindo a esta vida
futura com Deus lá no céu. Ele está certamente se lembrando daquelas promessas que Jesus fez lá no sermão de despedida. Jesus disse assim para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-vos lugar. Voltarei e os levarei para mim. Ele junta isso dele, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus Cristo lá na cruz olha para o ladrão e diz: hoje mesmo, eu garanto a você, você estará comigo no paraíso. Com base nessas orações, nessas palavras de Jesus, os primeiros cristãos tinham uma nítida compreensão de que eles têm uma promessa maravilhosa, eles têm um grande desejo de estar novamente com Cristo. Até porque alguns deles conheceram Jesus pessoalmente, desfrutaram da companhia de Jesus face a face, e agora eles têm o desejo de se reencontrar com Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, que certamente é a carta mais antiga do Novo Testamento, ele diz o seguinte: que os cristãos, que os salvos que morreram, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Então, segundo o ensino do Novo Testamento, nestes textos e em outros textos da Palavra de Deus, nós somos desafiados a cultivar uma esperança, a esperança de estar com Cristo numa dimensão superior. As palavras com Cristo indicam uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus, que está muito além daquilo que nós vivenciamos até esse momento. Na verdade, há um contraste tão grande com aquilo que já experimentamos, com aquilo que vamos experimentar, que o apóstolo Paulo diz que a nossa experiência com Jesus nesse momento quase que se assemelha com uma ausência. O que é que isso quer dizer? Segundo Coríntios capítulo 5, 6 a 8, nós lemos assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Ou seja, ele diz que a gente está longe do Senhor porque está na condição humana. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Novamente a mesma ideia, eu prefiro não viver, não estar nesse corpo, para estar presente com o Senhor. Nossa existência aqui na terra, na visão do apóstolo Paulo, ainda que sejamos extremamente privilegiados por já termos uma comunhão com Jesus, mas quando ele compara com a experiência futura, ele chega a dizer que eu estou ausente do Senhor. Esse verbo ausente tem o significado de uma pessoa que sai do seu país, que vai para um outro lugar e fica num lugar bem distante durante muito tempo. E esta, na verdade, é a ideia. Aqui na terra nós estamos como peregrinos. A nossa verdadeira casa, o lugar onde vamos desfrutar de comunhão plena com o Senhor, é lá no céu. Em resumo, viver na terra, na companhia invisível de Cristo, é maravilhoso. Mas viver com Ele na eternidade, face a face, é ainda algo muito maior. O apóstolo Paulo diz que naquele dia, quando Jesus voltar, nós veremos aquele a quem amamos, em quem, embora não vejamos, nós cremos. E nós exultaremos, como disse o apóstolo Paulo, com alegria indizível e gloriosa. Não é à toa, meus irmãos, que eu particularmente gosto muito daquele cântico, vocês sabem disso, e eu acho que a nossa igreja também já aprendeu a gostar, autor da minha fé. Eu gosto desse cântico especialmente porque eu imagino assim aquele momento, aquele encontro glorioso com o Senhor Jesus, esse que nós conhecemos apenas pela fé. E quando vamos poder ver a Jesus face a face, naquele dia triunfal, nós vamos estar com Ele, sem nenhuma barreira. As névoas terão se dissipado, as dúvidas de incerteza que vêm algumas vezes cessarão e ficaremos arrebatados pela presença plena e gloriosa do Senhor Jesus. Estar com Cristo, então, é uma experiência que desfrutaremos de forma plena no futuro. Mas não desfrutaremos dessa experiência de estar com o Senhor apenas no futuro. É uma experiência que nós temos já
a possibilidade de vivê-la, ainda que não de forma completa, mas hoje. Porque nós estamos atualmente com Cristo ao nosso lado dia após dia. Há um ditado popular que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Não está na Bíblia não, mas é verdade, viu? Não vai dizer que o pastor Marcos disse que está na Bíblia, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Veja só, as nossas companhias determinam em grande parte aquilo que nós somos. Somos influenciados e influenciadores. Nossas amizades revelam os nossos valores. Quando uma amizade é profunda mesmo, você vai compartilhar com a pessoa uma certa cosmovisão, você vai compartilhar com aquela pessoa determinados ideais, determinadas preferências. Por isso é que nós devemos buscar esta amizade, esse companheirismo com Jesus diariamente. Na verdade, devemos fazer dele o nosso melhor companheiro, porque ele tem interesse e promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Lembra daquela promessa lá no final do livro de Mateus? Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não é um dia sim, outro não. Não é quando tudo estiver bem, estarei com o seu lado, nos dias ruins eu caio fora. Ou o contrário, eu estou só com você na hora do aperreio. Não. É todo dia. Mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, ele não nos abandona em momento algum. Ele é um Cristo invisível, ele está conosco, mas nós podemos não perceber a sua presença se deixamos de cultivar este relacionamento com ele. Creio que pode acontecer no nosso relacionamento com Jesus o que acontece às vezes no relacionamento com o casal. O casal pode estar junto fisicamente, mas pode estar desconectado emocionalmente. Pode estar desconectado até mesmo espiritualmente. E às vezes o casal está próximo fisicamente, mas o coração deles não está conectado. Prova disso é que de repente eles estão na cama de casal e cada um no seu celular e assim eles passam horas e horas e horas sem nem se comunicarem um com o outro. Jesus Cristo está presente da gente fisicamente, eu não tenho dúvida disso. Porque ele é onipresente, está lá no céu, está pertinho da gente. Mas pode ser que o nosso coração não esteja tão conectado com o coração dele, e assim a gente não sente a sua presença, não experimenta a sua presença. Eu não tenho dúvidas que Cristo está sempre perto de cada um de nós. Não apenas espiritualmente, mas fisicamente. Nós podemos não vê-lo, mas nós podemos sentir a sua presença. Jesus Cristo não é aquele companheiro que nos atende à distância. Imagine um filho que tem o seu pai morando num outro país. E esse filho está então num lugar distante, ele precisa da ajuda do pai. E ele liga para o pai: pai, estou precisando de dinheiro, estou precisando disso, daquilo. E o pai então passa um pix, passa um dinheiro para o filho. Ou então aciona alguém para ajudar o seu filho na solução de algum problema, lá onde o filho está. Não, não é assim no nosso relacionamento com Jesus, não é assim no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Ele não está distante, de lá de longe ele nos atende, não, ele está perto de nós o tempo todo. Então, não se esqueça dessa verdade, estar com Cristo é um grande privilégio e uma realidade, independente dos nossos sentimentos. Mesmo quando você não sente esta presença maravilhosa de Jesus, ele não abandona você. E estar consciente desta presença é algo que nós devemos buscar. Se passamos por algum período em que esta presença não é tão real, nós devemos clamar ao Senhor: Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração, como dizia aquele antigo cântico. Mas como é que eu vou agir? Ou que atitudes eu devo tomar para que eu possa experimentar de fato esta presença com Cristo ainda hoje, não apenas no futuro? Devo alertar você que você não deve isolar-se deste mundo. Mas ao contrário, estar com Cristo significa estar ao lado dele, com ele, para cumprir uma missão nesse mundo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versículos 1 a 20, nós não vamos ler o texto, mas eu quero contar a história que está registrada ali. É a história de um homem endemoniado. Esse homem, ele vivia isolado da sociedade. Esse homem, ele aterrorizava a sociedade, porque ele era muito forte. Ele tinha uma força descomunal, porque no seu corpo habitava uma legião de demônios.
Ele andava pelos sepulcros. Imagine uma figura que sai do cemitério. E ele esbravejava, ele tinha uma voz que aterrorizava a todos. Além disso, ele pegava cacos de vidro, de pedras, e ele se cortava. Você imagina você andando no cemitério, sem ver nenhuma alma, sem ver nada. De vez em quando, se cai uma folha, você se assusta. Imagina você está andando no cemitério e vê um sujeito com aquele olhar tenebroso, diabólico, talvez ali babando, falando alto, com o corpo ensanguentado, uma figura que causava pavor a todos ao seu redor. E este homem se encontra com Jesus, esse homem que tem uma força descomunal. A Bíblia diz que ninguém conseguia prendê-lo, ele era uma ameaça à sociedade. E ele dialoga com Jesus. E ele tem tanto demônio no seu corpo que a Bíblia diz que quando Jesus Cristo exorciza aqueles demônios, uma manada de 2.000 porcos é atingida. E eles saem correndo de um precipício e morrem afogados no mar. Agora o sujeito, depois desta ação de Jesus, está calmo, sentado num lugar em perfeito juízo. E Jesus vai saindo então e ele entra num barquinho e aquele homem corre atrás dele e diz: Jesus, eu quero seguir com o Senhor. Eu quero acompanhar o Senhor foi o meu libertador. Na verdade, ele não apenas pede isso, ele suplica para Jesus: deixa eu ir consigo. Esse pedido é um pedido perfeitamente compreensível. Ele havia sido curado, Jesus transformou aquele homem numa nova pessoa. Naturalmente, ele queria desfrutar de uma comunhão ininterrupta, sem qualquer distração com Jesus. Ele certamente não queria voltar para os sepulcros, mesmo assim ele não sente a vontade para voltar para a sua cidade de origem, para a aldeia onde ele provavelmente tinha nascido e se criado. Ele queria permanecer com Jesus. Quem pode culpá-lo disso? Talvez a gente até elogie essa atitude dele, mas há uma reação surpreendente da parte de Jesus. Olha aí o que diz o texto sagrado, em Marcos 1,19. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Por que Jesus dispensou, num certo sentido, a presença deste homem naquele lado? Porque estar com Jesus naquele contexto significava isolar-se daqueles que deveriam ser o seu campo missionário. Então, quando você caminha com o Senhor, ainda que haja momentos de intimidade, momentos que você vai ficar sozinho com o Senhor, mas isto não deve levar você a se afastar das pessoas a quem Deus está chamando você para testemunhar. O grande erro de um segmento da igreja, especialmente no passado, me parece que isso hoje não acontece na mesma dimensão, mas na Idade Média e nos primeiros séculos do cristianismo, eram pessoas que diziam: eu quero ser tão espiritual, eu quero me comunicar tanto com Jesus, eu quero andar tão perto de Jesus que eu vou me isolar do mundo mal e vou viver num mosteiro, vou viver como um ermitão. Esta não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que possamos tê-lo como companheiro, sim, mas que possamos abençoar as pessoas ao nosso redor. Que possamos proclamar para as pessoas quem Ele é e o que Ele fez por nós. E felizmente esse ex-endemoniado entendeu esta mensagem. E ele assumiu então esse desafio que Jesus lhe propôs. Estar com Cristo significa ir para o paraíso, sim, mas nós não temos a liberdade de tentar ir antes da hora. Nós precisamos esperar o convite divino que diz: agora é a sua vez. E nesse tempo de espera, quando vamos estar com o Senhor plenamente, nesse tempo aqui na terra, nossa responsabilidade é amar, evangelizar e servir. Estar com Jesus, então, tem essa dimensão de não nos isolarmos do mundo que precisa conhecê-lo. E nós somos, então, portadores desta mensagem, do que significa estar com Cristo. Mas o conceito de estar com Cristo, segundo o apóstolo Paulo, vai além de desfrutar da amizade e da companhia de Jesus. É muito mais do que cantar: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Isso é verdade. Mas há um texto em Colossenses que é fantástico e apresenta uma outra dimensão ainda mais profunda do que significa estar com Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 20 e Colossenses capítulo 3, de 1 a 4.
nós lemos assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como ainda pertencem a Ele, vocês se submetem a regras. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos aí neste texto curto da palavra de Deus, muitas vezes a expressão, ou 4 vezes a expressão, com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, temos uma vida escondida com Cristo, teremos uma vida revelada com Cristo. Ser companheiro de Cristo, meus queridos irmãos, é compartilhar dos eventos significativos da vida de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos, talvez, de uma forma resumida, a mais completa exposição do que é estar com Cristo. Estar com Cristo significa compartilhar pelo menos de 3 eventos extremamente significativos na carreira de Jesus: sua morte, sua ressurreição e o seu retorno. Podemos afirmar então que nós somos companheiros de Jesus na sua morte. Morremos com Cristo. Esse é um conceito importante. Cristo não apenas morreu por nós, em nosso lugar, mas olhando sobre um outro prisma, sobre um outro ângulo, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Como é isso? O apóstolo Paulo diz, lá na carta aos Gálatas: fui crucificado com Cristo. Ele escreve também, lá no capítulo 6, versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que isto significa, meus irmãos? Não existe uma maneira, talvez mais drástica, de revelar algo que chega ao fim do que essa expressão morte. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: fulano morreu para mim. Ou seja, significa que eu não quero ter mais nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa. Ou então, quando se fala de um fim, um desejo, de uma esperança: morreram todos os meus sonhos, morreu esta amizade. Existe um caráter, por assim dizer, definitivo na morte. Esta é a nossa concepção. Então, quando Paulo deseja enfatizar a velha vida que chegou ao fim, ele fala de morte. Nossa vida anterior era uma vida de escravidão do pecado. Era uma vida envolvida pela culpa, pelos poderes invisíveis, que ele chama aqui de princípios elementares do mundo, que causavam a nossa separação, que nos escravizaram. Quando nós nos unimos com Jesus Cristo, Ele leva os nossos pecados, e os nossos pecados são como que presos, são aniquilados ali na cruz. Por isso que diz que nós morremos para o domínio desses pecados. Nós morremos para o domínio dessas paixões. Por isso que nós morremos com Cristo. Não é esse o significado do batismo, quando a gente diz que a pessoa está sendo sepultada, está morrendo com Cristo. Então esse conceito é muito importante. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos morrendo para uma velha vida. Estamos crucificando esta velha vida na cruz. Muitos dos nossos desejos são crucificados, ainda que não totalmente aniquilados. O controle espiritual das nossas vidas pelas forças do mal também morre. Não apenas a morte ao controle da nossa vida pelos desejos pecaminosos, a morte pela culpa dos nossos pecados, nós recebemos nesse momento uma nova vida. Morte para o mundo, ressurreição para uma nova vida. Esse é o significado do batismo. Então nós somos companheiros de Jesus na morte, na cruz, e companheiros de Jesus quando Ele ressurge dentre os mortos. Quando Ele traz de volta a vida.
Mas ele traz de volta a vida que antes estava escondida. E que antes nem todos compreendiam. E que no nosso caso, nós ainda vivemos esta realidade. Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. Jesus Cristo nos deu uma nova vida. Vida essa que começamos a desfrutar aqui e agora. Mas o nosso corpo não foi ressuscitado. Esta nova vida, ela está como que escondida dentro deste corpo mortal. Esta nova vida pulsa dentro deste corpo humano limitado. Por isso que o apóstolo Paulo está falando de uma vida escondida. Vocês já morreram e ganharam uma nova vida, diz o texto. E esta vida está escondida com Cristo em Deus, é o que diz o texto aí de Colossenses. Você sabia que você tem uma vida escondida com Cristo? Uma vida semelhante à vida que Jesus viveu aqui na terra. Não é verdade que as pessoas olhavam para Jesus e diziam, quem é esse homem? Ele é o filho do carpinteiro, ele é o filho de Maria, mas ele faz coisas, tem alguma coisa diferente nele. Às vezes a glória de Jesus irrompia. E as pessoas ficavam então perplexas, quem é esse homem? Eles não conseguiam conciliar a autoridade de Jesus, as palavras de Jesus, as ações de Jesus, com a sua origem humilde. Eles ficavam confusos. Algumas vezes ele parecia tão humano e outras vezes ele parecia sobre-humano. Não podiam entendê-lo. E a identidade de Jesus Cristo, enquanto ele caminhou aqui na terra como Jesus de Nazaré, era tão difícil de ser compreendida, que o apóstolo Paulo chega a dizer, escrevendo aos Coríntios, se o tivessem entendido, ou seja, se tivessem percebido quem ele é, não teriam crucificado o Senhor da glória. E se Jesus Cristo escondeu, por assim dizer, parte da sua identidade enquanto estava andando aqui na terra, as pessoas olhavam para ele e não conseguiam compreender plenamente quem ele era. Hoje, nós podemos dizer que ele está escondido ainda de uma maneira mais eficaz. Porque ele desapareceu do público. Tão grande é a sua invisibilidade que algumas pessoas chegam a negar a sua existência. É assim que Jesus se oculta nesse momento, mas ele está presente. Exteriormente, mesmo depois de Jesus os ter encontrado e perdoado, nós parecemos ser as mesmas pessoas. Ou seja, quando você aceitou Jesus, você não mudou o seu RG, você não mudou a sua nacionalidade, você não necessariamente mudou o seu endereço. Os nossos pais, marido e esposa, continuam sendo os mesmos. Se somos altos, continuamos altos. Se somos baixos, continuamos baixos. Você continua sendo bonito ou feio. Temos a mesma cor do cabelo, da pele. Isso não muda. Exteriormente, aparentemente, a mesma pessoa. Mas, de repente, alguém olha para você e percebe, tem uma coisa diferente aí. É a vida em Cristo que está escondida dentro desse corpo. É claro que o fato de nascermos de novo, em determinados momentos, isso vai se manifestar. Como as pessoas percebiam sinais da divindade de Jesus em diversos momentos. Deve haver na nossa vida uma nova serenidade, uma nova cosmovisão, um novo amor, uma maior compaixão pelas pessoas ao nosso redor. No entanto, a vida humana está ali. E estes sinais são apenas sinais externos de uma vida que está oculta, escondida em Cristo. Então nós desfrutamos de uma vida escondida com Cristo que também se oculta em nós. Este é o nosso segredo. Não é verdade que quando a pessoa experimenta uma transformação interior muito profunda, alguém diz assim, você parece diferente. Tem alguma coisa diferente em você? É a vida escondida. É a vida espiritual. Nós somos também companheiros de Cristo em sua revelação final. É o que diz o texto aí de Colossenses. Quando Cristo, que é a sua vida, esta vida escondida, Cristo habita em você, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Olha a expressão novamente, com Ele em glória. Um dia, o Jesus que morreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que nos dá a vida hoje, Ele retornará. E aquilo que está escondido aparecerá. Além disso, a sua segunda vida será diferente da primeira. Na primeira ele veio, mas estava como que escondido. Nem todos reconheceram.
Ele veio de forma humilde e envolto em vergonha, e ele retornará de modo fascinante. Ele veio um tanto incógnito, e por isso ele foi também rejeitado e incompreendido por tantos. Mas quando ele voltar, não haverá dúvidas nenhuma sobre a sua identidade. Ele será reconhecidamente aclamado, aplaudido, reconhecido como Senhor dos Senhores. E quando ele aparecer, a Bíblia diz que nós apareceremos com ele. Nosso segredo será revelado, as pessoas vão olhar, era isso que tinha na sua vida, você tinha uma conexão com Jesus. Esta vida oculta se manifestará, seremos reconhecidos como quem somos, graças à misericórdia de Deus, salvos, filhos de Deus. Veremos, em algum sentido que nós não podemos compreender completamente, nós compartilharemos desta glória do Senhor Jesus. Portanto, a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus são para nós cristãos muito mais do que eventos históricos que envolvem apenas Jesus. Nós estamos envolvidos em tudo isso. Nós somos companheiros dele, unidos a ele pessoalmente. Morremos, ressuscitamos com ele no passado. No presente nós temos uma vida escondida e no futuro apareceremos com ele nas nuvens. Este é o sentido principal do Novo Testamento, de estar com Jesus. Ser companheiro de Jesus envolve então uma dimensão passada, envolve uma dimensão presente e envolve uma dimensão futura. Porque estamos em Cristo, ou estamos com Cristo, nós somos desafiados a não focalizarmos toda a nossa vida nas coisas presentes, naquilo que nos afasta de Deus. Ele diz, pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. E que coisas terrenas são essas? Não são simplesmente as coisas da nossa vida aqui na terra. Essas coisas terrenas, no versículo seguinte, o apóstolo Paulo diz que coisas terrenas são essas. Colossenses 3:5, é a sequência do texto. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Então existem algumas coisas que não devem fazer mais parte da nossa vida, são coisas terrenas. Nós temos uma vida escondida, nós temos uma vida espiritual. Por isso nosso foco é um foco muito mais amplo. Valores maiores. Portanto, a essência de nossa identidade cristã é que nós estamos em Cristo. Nós estamos com Cristo em cada etapa da vida do nosso Salvador. Vamos, pois, seguir em frente com Cristo, tendo Jesus como nosso companheiro permanente de jornada, cumprindo a missão que Ele nos deu, como Ele designou para aquele ex-endemoniado. E vamos segui-lo agora e por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai do céu, como é maravilhoso que a Tua palavra nos revela acerca de quem nós somos nesta conexão com Jesus. Que Ele seja o nosso companheiro e que nós possamos desfrutar desta companhia, não apenas tendo a consciência de que Ele está ao nosso lado todos os dias, mas que possamos nos lembrar que com Ele morremos, com Ele ressuscitamos, com Ele vivemos e com Ele triunfaremos em glória. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. E que essas esperanças e esta consciência nos leve a pensarmos nas coisas que são do alto e não das que são da terra. É o que eu te peço, Senhor, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.